Caspar, o imparável, ouvira uma história sobre uma princesa amaldiçoada ficar presa em um calabouço na terra mais ao sul. Atentado pela aventura e por não saber o que estava por vir, Caspar colocou seu arco e suas flechas nas costas, embainhou a espada em sua cintura e começou sua viagem. Passando pela floresta, encontrou alguns lírios dourados e resolveu levá-los. Dizia-se que lírios dourados eram raros e, por isso, levam boa sorte a quem os vir. Vencida a floresta, chegou à cidade próxima ao calabouço. Entrou no primeiro salão, bebeu água e, obviamente, também pediu um copo do elixir dos deuses, hidromel. Seguiu viagem até chegar ao calabouço, que era situado em uma caverna. Por incrível que pareça, não havia nenhum dragão épico guardando o calabouço, apenas uma gaiola inquebrável. Caspar tentou quebrá-la de todos os jeitos. Desferiu golpes com sua espada contra a cela, e nada. Lançou várias flechas, e nada. Apedrejou, e nada. Enquanto ele tentava, o tempo foi passando e ele foi envelhecendo. Todos os dias ele voltava para tentar quebrar a cela. Aos poucos, ele foi desistindo de quebrar a cela e voltava apenas para fazer companhia à princesa. Em certo dia, ele voltou à cela e disse que não voltaria mais, mas não desistiria. Viajaria pelo mundo procurando uma solução para abrir a cela. Ao sair do calabouço, ele se lembrou dos lírios dourados e voltou para dá-los à princesa, como uma lembrança. Saindo novamente, um terremoto aconteceu subitamente e o chão se abriu sob seus pés. Seus últimos pensamentos foram: espero que os lírios dourados deem esperança e sorte a ela. Pouco tempo depois, após o abalo sísmico, a jaula se soltou e os lírios finalmente murcharam. A princesa saiu do calabouço e continuou a esperar pela volta de Caspar. Os dois apenas se encontraram novamente na próxima encarnação. Mas essa é uma outra história. Olá, meu nome é Pedro e esta aqui é a vida de um notívago comum. Hoje eu vou fazer a leitura de 2 e-mails. E o primeiro e-mail é do Milren, que foi intitulado História de Aventura na Madrugada. Podia ser só mais uma madrugada jogando conversa fora na Praça de Santa Teresa, junto do host desse maravilhoso podcast, mas acabou se tornando uma grande aventura, com direito a vilão, princesa raptada e, é claro, um herói. A Praça de Santa Teresa tem um ar muito particular, com uma grande área aberta em seu redor e laterais recheadas de grandes árvores que atrapalham levemente a iluminação, e a bela figura de uma igreja à sua frente. Os bares ao redor da praça ajudam a manter um tímido fluxo de pessoas, que conversam baixo enquanto transitam de ou para eles, e que muito raramente tiram alguns minutos para sentar na praça e apreciar aquele momento de calmaria. O fato de haver um quartel da polícia militar literalmente colado na praça também é um ponto curioso e deveras importante para a nossa história. Como de costume, sentados em um dos bancos de pedra da praça, em contraste com o ambiente calmo que o bairro imprime em suas madrugadas, eu falava empolgado e em tom elevado e de novidade sobre qualquer coisa que muito provavelmente Pedro havia me indicado algum tempo atrás. Tudo seguia nos conformes até que, entre nós e a igreja, surge um casal, discutindo a plenos pulmões para qualquer um ouvir, qualquer um que não estivesse absorto em próprias conversas e vidas. Acontece que o casal iniciou uma discussão bastante clichê. Ela reclamava de qualquer coisa, gesticulava bastante, enquanto ele assumia uma postura dominadora e ditava palavras de ordem, principalmente para que a garota se calasse ou abaixasse o tom. Foi impossível não dar uma breve pausa em nossa conversa para dedicar alguns segundos de atenção ao casal. Sabe quando alguém diz ter sentido um trem ruim? Talvez fosse exatamente isso, a curiosa sensação de que tá vindo merda. Para não decepcionar aqueles que assistiam ao evento, a mulher fez que ia sair dali e o homem com rapidez laçou sua amada, entre aspas, numa espécie de mata-leão lateral, aplicando força suficiente para desfalecer o corpo da garota e arrancar um uníssono "fudeu" da plateia. A adrenalina tomou meu corpo e eu confirmei em voz alta aquilo que via acontecer na minha frente. Infelizmente, Pedro viu o mesmo que eu. Enquanto o homem sentava num banco próximo dele com a garota desmaiada, assumindo uma posição em que ficava aparente para quem olhasse que ela estava sentada com a cabeça recostada em seu ombro, eu e Pedro acionávamos as autoridades competentes. "Liga pra PM, caralho, esse filho da puta desmaiou ela." Com os minutos se passando e a garota ainda desmaiada, recebendo tapas na cara numa tentativa desesperada do agressor de lhe acordar, nós decidimos por ligar não só para a PM, mas também para o SAMU. Percebendo que sua segurança estava em jogo, o homem se levantou apoiando a mulher em seus braços e começou a caminhar para a direção da praça oposta a que estávamos.
Com a demora das autoridades competentes, decidimos seguir o casal, com medo de que ele pudesse fazer algo pior à garota ou sei lá. Após alguns minutos nos esgueirando atrás dos dois, o homem decidiu descer uma rua que desembocava numa parte menos acolhedora do bairro. Já movido mais pelo cagaço do que pela adrenalina, convenci Pedro a descer a rua atrás do casal, num pretexto de estar esperando na rua segura pelas autoridades, para indicar o caminho. Como a lógica da ruela mal iluminada do lado ruim do bairro pedia, Pedro desistiu de sua empreitada e retornou à rua segura, onde, feliz pelo SAMU ter realmente chegado ao local, eu indicava a rua bizarra por onde o casal desaparecera. Sem titubear, o motorista do SAMU meteu o pé no acelerador, jogou o veículo para dentro da rua escura, virou numa ruela bizarra e sumiu nas sombras do desconhecido. A PM, muito embora o quartel estivesse colado à praça, nunca apareceu. Eu e Pedro voltamos a conversar sobre qualquer coisa e nunca mais vimos o casal ou mesmo esses que foram os verdadeiros heróis dessa história, os profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Grande abraço e lembrem-se, se vir alguém fazendo coisa errada na rua, chamem as autoridades competentes, mesmo que elas nunca apareçam. Bom, comentando aqui o e-mail do Milren, eu lembro bem dessa noite. E não foi exatamente assim, eu lembro de ainda estar lá embaixo na rua, quando o SAMU chegou e tal, ele desceu a rua e ele me encontrou no meio do caminho ainda. E perguntou se eu tinha visto o tal casal, né? Aí eu falei que sim, apontei a direção e o SAMU foi. O resto é igualzinho, não sabemos mais o que aconteceu e tal, se a garota ficou bem. E infelizmente a polícia realmente não chegou lá ao local. Mas acontece. Depois de ouvir alguns episódios do Eu Tava Lá, do Brian Rizzo, inclusive escutem lá o Eu Tava Lá, que é muito bom, tem um bombeiro lá que ele explica por que muitas vezes demoram a chegar ao local. Eles têm uma rede de confirmação, então muito provavelmente mais ninguém confirmou essa situação que a gente relatou. Então assim, é compreensível, é chato, mas é compreensível, porque eles recebem muitos trotes e tal, então acontece. Felizmente o SAMU apareceu e foi o que deu pra fazer, né? Milren, brigadão pela história, cara. Lembro dessa história ainda como se fosse ontem. E muito obrigado por ter me abandonado, seu amigo. Muito bom saber que eu tenho um amigo como você, cara. Brigadão mesmo. E agora aqui eu vou ler o segundo e-mail, que é do Anderson. E já aviso aqui que esse e-mail é mais longo do que o outro. Bom, fica então com a historinha do Anderson. Oi, meu nome é Anderson e essa aqui é a vida de um diurno comum? Pois é. Todo mundo tem aquele amigo que dorme antes da meia-noite e acorda às 8 da manhã, até no fim de semana. Sim, eu sou esse cara e isso, aliado à minha memória péssima, faz com que eu não tenha muitas histórias da noite para contar. Porém, me lembrei de uma que vou batizar de Expedição. A história começa em julho de 2014, no auge do inverno brasileiro, quando eu e meu amigo Milren resolvemos subir o terceiro maior pico do Brasil, o Pico da Bandeira, exatos 2.892 metros de altitude. Em nossas cabeças a ideia era simples. Pegamos uma van em BH, descemos no Parque Nacional do Caparaó, subimos a trilha durante a madrugada junto com o guia, vemos o nascer do sol, descemos e voltamos para casa. Tudo muito simples, sem chances de dar errado. Porém, o que a gente esqueceu de colocar nessa equação é o fator de sermos dois jovens adultos, um da área de TI e o outro estudante de engenharia. Você já pode imaginar que esporte não era o nosso forte. E com um agravante. Em julho, as temperaturas do Pico da Bandeira atingem sensações térmicas de menos 7 graus, algo que só descobriríamos lá. Partimos de BH na sexta-feira às 23h30 em uma van destino ao Parque Nacional do Caparaó. A primeira noite foi relativamente tranquila. Dormimos na van e chegamos ao Parque Nacional às 6h30, onde fomos recebidos com um café da manhã farto antes de partirmos de jipe para o primeiro ponto de acampamento, de onde partiríamos a pé para o topo do pico. Estava um dia bonito e ensolarado. Após o café da manhã, subimos de jipe por volta de 10 a 15 minutos até o primeiro ponto de acampamento, chamado de Tronquinhos, onde montaríamos a barraca e esperaríamos até o início da expedição rumo ao Pico da Bandeira. Ao chegar lá, a primeira luz amarela se acendeu em nossas cabeças. O dia já não estava mais tão ensolarado assim. O acampamento estava tomado por neblina e a temperatura já tinha caído bastante. Porém, por algum motivo, achamos que era algo momentâneo. Decidimos então montar nossa barraca. Tínhamos apenas uma que foi conseguida de última hora, encontrada no fundo do meu armário, que provavelmente devia ter a mesma idade que eu, 26 anos. A área de camping era grande, com uma parte do terreno de pedra, uma parte de terra batida e uma parte de grama. Nas laterais tinham algumas árvores e o centro era completamente aberto.
No auge de nossa inexperiência, resolvemos montar nossa barraca no centro do acampamento, na região descampada e em cima da grama. Depois de alguns minutos lutando contra a nossa barraca, cobrindo o chão interior com jornal e enchendo os colchões infláveis, percebemos que todo mundo estava montando a barraca nas laterais, debaixo das árvores e sempre forrando com uma espécie de lona debaixo da barraca. E foi aí que a segunda luz amarela se acendeu em nossas cabeças. Mas novamente, achamos que as pessoas só queriam mais privacidade nos cantos. Quando terminamos de ajeitar todas as coisas, era por volta de 10h30, 11 horas da manhã. O sol tinha saído e o dia estava muito agradável. O acampamento de Tronquinhos já estava em uma altitude elevada e era possível ver as nuvens por cima de um mirante próximo, o que proporcionou um dos almoços com a melhor vista que já tive. O dia seguiu sem muitos acontecimentos. Após o almoço, tiramos algumas fotos, demos uma volta pela área do acampamento, vendo a fauna e a flora local. Por volta das 17h, juntamente com o grupo, fomos conhecer as cachoeiras das redondezas. Seria o último passeio antes de iniciarmos a subida ao pico. Visitamos duas cachoeiras muito legais, a do Vale Encantado e a Cachoeira Bonita, sendo essa última uma queda d'água de 80 metros de altura, envolta por uma vegetação densa. Ao chegar lá, senti o maior frio da minha vida. A baixa luminosidade, a umidade e a altitude transformaram a região em um polo norte natural. Em meio a risos, a gente brincou com o nosso guia e demais aventureiros dizendo: "Tá frio demais aqui, tem como ficar assim não, hahaha." Foi quando o guia responde: "Hahaha, lá no pico é muito pior." Nesse momento, revisei todas as roupas que eu tinha levado, comparei com a frase do nosso guia, e foi aí que a luz vermelha, acompanhada de um sonoro "fudeu", ressoou em minha cabeça. Parece que o universo resolveu jogar tudo na nossa cara de uma vez. O caminho de retorno para o acampamento foi acompanhado pelo pôr do sol acelerado, o que fez com que as temperaturas caíssem rapidamente. Ao chegar no acampamento, por volta das 18h30, já estava tudo completamente escuro. As pessoas já em frente às suas barracas agasalhadas com cobertores, tomando uma bebida quente e algumas até mesmo com uma pequena fogueira esquentando água, fazendo café e aquecendo seus corpos. Nós dois, obviamente, não tínhamos uma bebida quente. Fogueira? Sem chance. A grama já estava bastante úmida por conta do frio e a tendência era piorar. Agora estava explicado por que ficar longe da grama e qual a importância da lona debaixo da barraca. Para fugir do frio, resolvemos entrar na barraca e nos cobrir com todas as roupas e o jornal restante. E aqui veio mais um aprendizado. As coisas guardadas no armário muito tempo mofam e estragam. Nossa barraca simplesmente não continha o calor dentro dela, além de estar sendo inundada pelo sereno do exterior. Em resumo, fora da barraca estava um frio glacial e dentro estava um frio glacial mais rinite alérgica ao mofo. E a tendência era piorar. Resolvemos seguir o instinto de sobrevivência do Homo sapiens, unir para conquistar, e resolvemos nos unir a um bando desconhecido que estava tocando violão e cantando em volta da fogueira como uma tentativa de nos aquecer. Ouvimos e cantamos um Legião Urbana, um Raul Seixas, enquanto a noite ia se adentrando e o frio nos consumindo. Foi então que concluímos: não vamos sobreviver a essa subida. Vamos falar com o guia que a gente desiste e vamos ficar aqui embaixo, perto de alguma fogueira enrolado no jornal. E eis que o guia responde: aqui embaixo, parado ou dormindo, é pior. Seu corpo vai esfriar e vocês vão sentir muito mais frio. É isso, caros ouvintes. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Não teve jeito. Às 22h30 após jantar, lá fomos nós rumo ao Pico da Bandeira. Previsão de chegada ao topo, 5h30 da manhã. O caminho até o topo não foi fácil. Agasalhados da forma que conseguimos, seguimos com uma lanterna de mão cada, enquanto todas as outras pessoas seguiam com uma de mão e uma presa à testa. Entre tropeços, escorregões e muitos xingamentos, fomos subindo o pico cada vez mais íngreme. Tínhamos pequenas pausas para que o grupo pudesse se juntar e tomar água. Pausas que eram, para nosso desespero, brevemente interrompidas pelo nosso guia aos gritos de "Expedição!", sinalizando que era hora de retornar à nossa peregrinação rumo ao topo. E assim se passaram aproximadamente 3 horas, quando, já cansados, chegamos em uma área aberta. Lá vimos outros aventureiros provenientes de outras regiões, barracas e até mesmo uma pequena casinha. A empolgação nos atingiu e logo pensamos: é isso, chegamos. O pior já passou. Aqui é uma pequena região de acampamento e logo chegaremos ao topo. Errado. Nesse momento, descobrimos que tínhamos acabado de chegar ao acampamento do Terreirão, que teríamos entre 30 e 40 minutos de descanso, pois agora começava a segunda metade do caminho, que era a parte mais íngreme e difícil do percurso, e
principalmente porque estávamos um pouco atrasados e deveríamos seguir em um ritmo mais forte até o topo. O retorno à trilha foi acompanhado por um frio de cortar os ossos. O corpo, agora frio por conta dos 30 minutos de descanso, dava sinais de sentir a temperatura cortante do exterior, aliado ao nosso completo despreparo para a situação. O caminho seguiu ainda mais íngreme, com momentos de escalada, que se tornavam momentos de desespero ao apoiar a mão com uma luva, obviamente não à prova d'água, em um terreno coberto por gelo. Seguimos assim por aproximadamente 4 horas, percurso que, se realizado por pessoas preparadas, poderia ser feito em 2, em meio a escorregões, frio e questionamentos de por que tínhamos embarcado nesse rolê. Eis que, aproximadamente às 5h30, chegamos ao cume. Lá, a sensação térmica era de menos 7 graus, e o corpo esfriado com o fim da atividade física fez com que se tornasse ainda mais insuportável. As pessoas ao nosso redor tinham bebidas quentes, cobertores e mantas de isolamento. Do outro lado, nós tínhamos nossas roupas já úmidas de suor e sereno, biscoitos Clube Social esfarelados, água na temperatura ambiente e um cobertor de solteiro infantil. Que o Milren carregara na mochila, em uma tentativa desesperada de conter a hipotermia iminente, ou pelo menos a hipotermia psicológica, ou pelo menos a hipotermia psicológica nas nossas cabeças de sedentário, resolvemos dividir o cobertor de solteiro enquanto sentávamos em posição fetal perto de uma pedra. Caralho, velho. Sim, uma cena digna de pena para observadores do exterior. Foram os 15 minutos mais longos da minha vida, onde eu prometi me planejar melhor para situações. E pela cara do Milren, ele fazia o mesmo enquanto provavelmente me amaldiçoava por o ter convencido a ir nesse passeio. O nascer do sol do Pico da Bandeira é realmente lindo e nos fez esquecer, momentaneamente, todos os perrengues para chegar até lá. A experiência de ver o sol nascendo sob o mar de nuvens é uma experiência única, que faz até mesmo o estudante de exatas aplaudir o sol. Tiramos várias fotos por vários minutos, enquanto o calor do sol trazia a vida novamente para nossos corpos. Por volta das 6h30, 7 horas, devidamente aquecidos e descansados, resolvemos iniciar nossa descida. Já dizia o ditado, para descer, todo santo ajuda. E essa máxima se fez verdadeira. Às 10 da manhã já tínhamos descido tudo e nos encontrávamos no acampamento desmontando a barraca. Estávamos há praticamente 2 noites sem dormir, completamente cansados e já putos de tanto andar. Ignoramos prontamente qualquer possibilidade de tomar um banho, cuja água tinha temperaturas glaciais, antes de embarcar no ônibus para BH, e assim o fizemos. Enquanto os demais retornavam para o acampamento e entravam na fila do banho, a gente voltou para o ponto de ônibus, almoçamos no restaurante próximo e decidimos nos sentar nos nossos assentos enquanto todo mundo não retornava. Foi a conta de encostarmos nossas costas na poltrona do ônibus para apagarmos completamente. Acordamos 2 horas depois, com o ônibus já na estrada e sem ar-condicionado. Percebemos claramente que não tínhamos sido os únicos a não tomar banho pelo cheiro que se instaurou no busão durante todo o caminho de volta. Porém, nem isso foi capaz de conter nosso sono e em poucos minutos já estávamos apagados novamente. Chegamos em BH na noite de domingo e fomos cada um para suas casas com uma longa história para contar. Apesar dos perrengues e do nosso péssimo planejamento, a viagem foi muito divertida e demos muitas risadas. Conhecemos lugares muito bonitos e saímos um pouco da rotina tão estressante do dia a dia. Até hoje essa história rende boas risadas entre nossos amigos e diversas acusações, claramente infundadas, por parte do Milren sobre o dia que o Anderson me abandonou na trilha. Essa foi minha história sobre a noite que eu subi a 3ª maior montanha do Brasil. Desculpe os erros de português e fique à vontade para corrigi-los. Parabéns pelo podcast e espero que goste. Anderson Luiz. Sim, no momento a única coisa que tá gritando aqui na minha cabeça é expedição! Tô imaginando o cara olhando pra vocês putaço e olha só esse povo que não se preparou nem fudendo, tá aí se fudendo e atrasando minha excursão aqui. Que merda. Bom, antes, brigadão pela história e parabéns por ter voltado vivo, cara, porque, bom, história de sobrevivência aí, né? Você e o Milren, apesar de você ter abandonado ele.
esse foi o episódio com mais uma leitura de e-mails, dessa vez dos meus amigos Anderson e Milren, que aliás eu não sei se o Milren é tão meu amigo mais, mas enfim. Achei histórias excelentes e em breve eu pretendo convidar aí os dois mesmo para falar mais dessa expedição, porque a melhor parte dessa história mesmo é ter os dois contando ela assim, lado a lado, porque a gente pode comparar o ponto de um e o ponto do outro, né? Tem também uma parte que o Anderson não citou nessa história, que é justamente quando eles vão dormir. Eu já conheço a história, mas eu não vou contar ela aqui porque, né, o melhor mesmo seria ouvir os dois falando. Então fica aí o convite e, por favor, sem brigar. Quem quiser ir ter seus e-mails lidos, pode mandar um e-mail para motivocomum@gmail.com. A história que eu li no início, que se chama O Conto de Caspar, o Imparável, tem uma moralzinha também. Eu tentei escrever no estilo fábula, que sempre tem uma moral no final da história. Pois é, a moral é bem simples. É o seguinte: faça tudo o que você puder fazer de bom grado. Sempre valerá a pena, mesmo que demore uma vida. Na história de aventura da madrugada do Milren, foi mais ou menos o que a gente tentou fazer. Claro, não pensando nisso, né? Foi muito por impulso também, foi muito porque tava acontecendo uma merda gigantesca ali que não seria legal se a gente não fizesse nada, né? E também acredito que essa fosse a intenção do pessoal do SAMU. Afinal, eles correram lá rapidão, eles realmente chegaram rápido, eles não demoraram não. Claro, eu posso estar aqui dando uma floreada na história e tal, porque afinal o SAMU só chegou rápido porque provavelmente já tinha uma ambulância ali por perto. Mas isso não tira o fato de que eles chegaram rápido, né? Então, é isso. Já a parte de fazer alguma coisa de bom grado na história do Anderson, eu diria que foi o pessoal que acolheu eles na hora da fogueirinha. Acho que é só essa parte mesmo. Porque de resto era gritaria de expedição, vamos subir esse morro, sobe essa montanha logo e vambora. Inclusive fica a dica aí, ô dono da expedição. Tenha mais paciência da próxima vez, cara, por favor. É sempre legal você ser legal com as pessoas, né? E a pergunta que fica é: se vocês encontrassem lírios dourados e essa lenda de trazerem boa sorte e esperança, talvez, fosse real, para quem vocês entregariam? Eu, particularmente, consigo pensar em algumas pessoas. Mas bom, juntem as peças e talvez vocês descubram quem é. Bom, então é isso. Obrigado por ter escutado até aqui e até a próxima.